Depois das duas aulas do professor Ivan aí sobre como realizar buscas na internet, né? A primeira usando o mecanismo de buscas do Google, né? E depois utilizando o Google Lens. Aqui a gente vai conhecer uma outra ferramenta de buscas que aí ela é mais voltada à área acadêmica. Lembrando, vocês estão realizando um curso de pós-graduação. Esse curso ele tem um trabalho de conclusão de curso e a gente tem que realizar algumas pesquisas, perfeito? Então, para isso, a gente vai conhecer agora uma outra ferramenta chamada Google Acadêmico ou também Google Escolar. Esse Google Acadêmico, a grande diferença dele para o Google normal que a gente utiliza no dia a dia para realizar nossas buscas é que aqui ele vai fazer a sua pesquisa apenas em artigos acadêmicos, livros, dissertações, teses, e aí a nossa busca ela se torna muito mais direcionada ao que a gente quer quando o assunto é trabalhos acadêmicos. Então, por exemplo, eu posso realizar uma busca aqui em uso de jogos na educação. E aí, quando ele listar para mim, ele vai estar listando apenas artigos, dissertações, livros, trabalhos científicos que foram realizados com esse tema, uso de jogos na educação. Uma outra vantagem dessa ferramenta aqui, dessa base, vamos chamar assim, uma base de documentos voltados à área científica, é porque eu consigo, através dos resultados, saber um pouco da importância desse artigo, desse trabalho, quantas vezes ele foi citado. Então eu tenho esse primeiro documento aqui, ó, Jogos Educativos, que ele já foi citado por 148 pessoas. Ou seja, isso é um trabalho relevante na área. É um trabalho que ele tem um número expressivo de citações. E aí, se eu quiser saber quais trabalhos citaram esse documento, basta eu clicar aqui. E aí ele me lista todo mundo que já citou. E aí eu começo a ter um outro trabalho também com relevância, com 134 citações. Eu posso retornar aqui. Além disso, aqui na frente, ele me dá o formato desse arquivo, né? Então, naqueles jogos educativos, é um arquivo no formato PDF que foi publicado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ou seja, está lá no site da Universidade Federal. Então, se eu clicar aqui, eu tenho acesso ao documento e já me dá até o DOI dele, o resumo. Aqui eu posso clicar para ler o PDF e ele me dá até algumas estatísticas desse documento. Vou retornar à tela anterior. Além disso, eu posso estar fazendo a busca em alguns períodos específicos. Então, como aqui não foi especificado nada, ele me retornou aproximadamente 488 mil resultados com as palavras jogos na educação. Mas eu quero uma busca nos últimos 2 anos apenas. Então, vou colocar aqui desde 2021. Globando 2021 e 2022. Aí esse resultado meu ele já cai bastante para 18.800 e aquele documento anteriormente ele já não lista mais. Por que ele não lista mais? Vou retornar à tela anterior. Esse documento ele é do ano de 2006. E aí quando eu pedir para listar apenas os mais atuais, ele já não se enquadra aqui. Mas dentre os mais atuais, eu tenho esse Percepção dos Professores de Química no período de pandemia de Covid-19 sobre o uso de jogos virtuais no ensino remoto, que foi um documento já citado por 3 outros autores. Bom, além disso, eu tenho aqui uma outra ferramenta que me auxilia no momento em que eu vou fazer a minha bibliografia ou as minhas referências bibliográficas, que é a forma de citar esse documento. E aí, se eu clicar aqui, ele lista para mim em 3 modelos diferentes a citação. Então, pode ser no MLA, no NBR 6023 ou no APA. E aí, o formato que eu estou seguindo aí de citações bibliográficas é o que eu vou utilizar esse daqui. Posso abaixar para o EndNote, para o Bibliotex, que aí são ferramentas externas que nos auxiliam a fazer as referências, né? Formatar as referências. Bom, uma outra busca que eu posso fazer aqui também dentro do Google Acadêmico é buscar por um autor específico. Então, no meu caso aqui,
eu vou buscar documentos criados por mim. Então, de salvo, ponto André. Por que eu estou colocando de salvo, vírgula, André? Porque normalmente como que as citações aparecem, né? Poderia colocar meu nome completo também, mas geralmente quando eu faço algum trabalho, eu cito ele com de salvo, vírgula, e André aí sendo o primeiro nome e tudo. E aí, aqui ele está listando só no período específico, eu vou colocar a qualquer momento, e aí eu começo a ver documentos, né, artigos que eu publiquei e citações sobre ele. Então, tem esse documento, no qual eu faço o trabalho de avaliação sobre computação em nuvem, né, que já foi citado aí por 44 pessoas. Esse documento, esse trabalho é de 2017. Né? E posso também especificar um período específico. Olha, eu quero trabalhos apenas entre 2017 e 2019. E aí o Google vai me listar apenas documentos dentro desse período. Então, essa ferramenta do Google Acadêmico, ela é muito útil no nosso dia a dia quando a gente está se tratando de trabalhos acadêmicos. Eu não vou vir aqui no Google aqui para saber notícias no Google Acadêmico para saber notícias de hoje. Eu venho aqui para pesquisar trabalhos acadêmicos, teses, dissertações, entre outros aí, né, artigos que foram publicados que vão me auxiliar na condução e na escrita do meu trabalho. Tá? E lembrando que essa ferramenta aqui do citado, além dela te mostrar a relevância do trabalho, lógico, trabalhos que foram publicados em 2021, 2022 tendem a ter menos citações do que trabalhos mais antigos, porque às vezes o trabalho ainda nem foi conhecido pela comunidade inteira. Mas esse citado já me dá uma indicação da relevância do meu trabalho. E aí, quando eu clico nele, eu consigo até chegar a outros trabalhos que estão dentro da minha própria linha de pesquisa, a linha que eu escolhi para fazer o trabalho. Então, eu acho muito importante a gente conhecer essa ferramenta, esse Google Acadêmico, utilizá-lo no dia a dia, nos nossos trabalhos, ler sempre respeitando aí regras de citação, evitando a questão do plágio, entre outros aí. Valeu, galera!